Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente volta com uma coisinha diferente. Você deve ver aqui que a gente está um pouquinho de cara nova, temos uma logomarca nova, uma identidade nova, tudo aos pouquinhos a gente vai mudando, vai ajeitando para ficar cada vez melhor para você. E esse vídeo é justamente um primeiro vídeo de umas coisas novas que a gente vai trazer. Vamos continuar fazendo leitura? Vamos! Mas eu vou fazer uma leitura diferente, com um livro que provavelmente você já conhece a história. Se não conhece com tantos detalhes, vai conhecer aqui. Se já conhece, legal, vai aprender essa história em inglês. Eu estou falando do livro da Pocahontas, da história da Pocahontas, que é aquela mesma história que a gente ouviu nos desenhos da Disney. Mas tem uma coisa, esse livro não é exatamente o mesmo livro escrito da Pocahontas. Ele é um livro simplificado e facilitado, ou seja, ele é para um nível de inglês que a gente chama de A2, que dentro da tabela CFA ele é chamado de Elementary, ou o nosso fim do básico. Então vamos combinar uma coisa. Se você conseguir entender de 70% a 80% de tudo que eu vou falar durante o livro, legal, você está no nível A2, você é fim de básico, excelente, fico muito orgulhoso de você. Se você entender mais do que 80%, provavelmente você já esteja no próximo nível, um A2+, talvez um B1. Agora, se você entendeu menos do que isso, você está num A1, que seria já um nível um pouquinho mais iniciante, não tem problema nenhum. Mas, mesmo para a galera que é nível A1, ou a galera que está um pouco acima do A2, mas também não entendeu tudo, eu vou explicar todos os detalhes desse livro. Então, senta confortável, pega seu lápis, seu caderno, sua borracha para anotar todas as coisas e todos os detalhes que eu vou falar no livro e bora pro vídeo. E bom, vamos começando então com Chapter 1, ou Capítulo 1, The Sailing Ship, ou o navio, o barco de navegar. Sailing, ou seja, sail é navegar. Sailing pode ser navegação ou navegando, né? Depende da estrutura. Nesse caso, navegação, ou seja, um navio de navegação. May was a beautiful month in the land of Algonquin Indians. There were tall trees and colorful flowers everywhere. The sky and the sea were deep blue. Pocahontas was the favorite daughter of Chief Powhatan. She was an Indian princess. Chief Powhatan was a powerful chief of the Algonquin tribe. Pocahontas was 11 years old. She was a lovely young girl with black hair and dark eyes. She wore a buckskin dress and moccasins. She had a feather in her hair. Vamos lá, vamos entender o que cada coisa está dizendo aqui. Maio era um belo mês na terra dos índios Algonquin. Haviam árvores altas e flores coloridas por toda parte. Então aqui a gente já entendeu uma coisa. Todos os adjetivos vêm antes dos substantivos. Então, árvores altas, tall trees. Trees, árvores, tall, altas. Colorful flowers, flores coloridas. Ok? Everywhere, por todo o lugar. Pocahontas era a filha favorita do Chief Powhatan. Então, ele tem esse nome diferente, né? Ela era uma princesa indiana. O Chief Powhatan, o chefe Powhatan, era um chefe poderoso da tribo dos Algonquin. Então, o chefe da tribo era pai da Pocahontas, tá? Então ela era, vamos dizer assim, a princesa da tribo. Pocahontas tinha 11 anos de idade. Aqui a gente já para e faz uma outra observação. Quando nós falamos de idade, de nossa idade, idade das coisas, usamos o verbo to be, como está aqui com was, ok? Então, você tem tantos anos, you are. Se você tinha, que é o caso da Pocahontas, you were, ou she, nesse caso, was. Ok? Não esquece disso. Então, ela tinha 11 anos de idade e ela era uma garota adorável. A young girl, eu posso chamar de uma garota, uma garotinha, uma jovem menina adorável, com cabelo preto e olhos escuros. Já aprendemos essa questão dos adjetivos, então isso aqui já não é mais problema. Black hair and dark eyes. Então, cabelos pretos e olhos
escuros. Ela usava um vestido de couro, buckskin. É um tipo de couro, geralmente couro de cervo, que era muito comum aos índios, né, usarem. Né? Os índios não só indianos, mas como índios assim, nativos americanos. Né? E mocassins. Mocassins é um tipo de sapato. Ela tinha uma pena no seu cabelo. Então, uma pena presa dentro do cabelo dela. E seguindo, ele diz assim: Pocahontas was always happy. She ran in the forest and danced in the fields. She sat on the hill and looked at the blue sea. On May 6th, 1607, Pocahontas sat on the hill and she saw something strange in the bay. It was a big sailing ship. She was very surprised. The sailing ship was something new. It had big white sails and flags. She looked at it for a long time. Where did it come from? Why was it there? She was very excited. Pocahontas ran to her village to tell her father and brother the news. Father, father, she said, there's a big sailing ship in the bay. It has white sails and colored flags. Her father, Chief Powhatan, was outside his long house. He was a tall man with long black hair. He wore the feathers of an Indian chief on his head. He listened to the news, but he was not happy. Vamos lá. Então diz assim, Pocahontas estava sempre feliz. Era uma criança de 11 anos de idade, logo, ela estava sempre muito feliz. Ela corria na floresta e dançava nos campos. Ela sentou na colina e olhou para o mar azul. Em 6 de maio de 1607, Pocahontas se sentou na colina e ela viu alguma coisa estranha na Bahia. Bahia não só o estado do Brasil, na verdade não se traduz nomes de estados, né? Mas Bahia, aquele local da costa, tudo, se fala bem dessa forma, ok? Era um grande navio de navegação, um grande barco de navegação. E ela estava muito surpresa. O barco era algo novo. Ele tinha grandes velas brancas e bandeiras. Ela olhou para isso, ou para ele, por um longo tempo. De onde ele veio? Por que ele estava aqui? Ela estava muito animada. Então, vamos fazer uma análise aqui rapidinho, não só no contexto da história, mas de algumas questões importantes para a gente falar aqui no livro, principalmente na parte de gramática, tá? A gente viu muito uso do it. Legal. O it, a gente aprende que ele é um pronome neutro, um pronome para a gente usar para coisas e animais. Logo, barco é uma coisa, um objeto, navio é um objeto. Então, a gente usa it e vai seguir todas as regras do mesmo jeitinho, tá? Então, toda vez que se fala it aqui, e eu traduzir como ele, porque nós usamos dessa forma em português, ele ou ela para objetos. Em inglês, a gente raramente tem uma questão de gênero envolvida, principalmente com objetos. Objetos, é muito difícil você deduzir um gênero de um objeto, fica muito mais a critério do dono do objeto do que necessariamente objetos têm gênero, tá? Isso em inglês. Em português nós temos isso sim, claramente, então alguns objetos são masculinos, outros objetos são femininos, e isso aí tá tudo bem. Então, de onde ele veio? To come from, vir de algum lugar. Então, quando eu falo where did it come from? De onde, não, então de, que está aqui dentro da expressão, de onde ele veio, porque eu tenho aqui o did para transformar tudo em passado. Aí em seguida eu tenho why, por quê? De pergunta. Why was it there? Por que ele estava ali? Por que ele estava lá? Ela estava muito animada. E esse excited é animado e não isso que você pensou, tá? Isso que você pensou é uma outra palavra e eu não vou contar aqui. Se você souber, diz no comentário. Talvez o YouTube proíba, mas diz no comentário. Aí fala assim, Pocahontas correu para a sua vila para contar ao seu pai e irmão as novidades. Olha que interessante. Ela correu para a sua vila, para a vila dela, a vila que ela morava, para contar ao pai dela e irmão as novidades ou as notícias. Seguindo então, pai, ela disse. Importante uma coisa aqui, só como aspecto cultural. Se usa sim a palavra father e mother
para se tratar pai e mãe, ok? Então, não é como nós já aprendemos em inglês aí há algum tempo, de dad ou daddy ou mom ou mommy. Não só isso, tá? Você pode falar father, você pode falar mother, não tem problema nenhum, ok? É um inglês um pouquinho mais antigo e muito formal? Sim, mas isso não significa que ele esteja errado, tá? Então ela falava father, father. Então pai, pai, ela disse, há um grande navio de navegação, né, na Bahia. Ele tem velas brancas e bandeiras coloridas. O pai dela, o chefe Powhatan, estava fora da sua grande casa, da sua longa casa. Ele era um homem alto, com um cabelo longo e preto. Ele vestia, ou ele usava, importante isso, que to wear é vestir ou usar, tanto faz. Nesse caso, ele estava usando as penas de um chefe indígena ou indiano na sua cabeça. Ele ouviu as notícias, ele ouviu as novidades, mas ele não estava feliz. Então ela correu para contar para ele, ela estava super animada, mas ele não gostou muito de ouvir isso. The white man here, Powhatan said sadly. This is bad news for our people. There is no peace with the white man here. Nantaquas was Pocahontas' brother. He was 18 years old. He was a strong Indian warrior. He looked at his sister and said, in the past, the white people killed the Indians. They want to take our land. Oh, Nantaquas, let's go to see the white people. Let's go to see their big ship, said Pocahontas. You can go to see them, but don't go near the ship. Stay far away. Be careful, said Powhatan. Remember, Pocahontas, white men are dangerous. Então, o homem branco, ou os homens brancos estão aqui. Powhatan said, Powhatan disse tristemente. Esta é uma notícia ruim para o nosso povo. E se atentem para uma coisa aqui. Eu tenho a palavra news, com S, que parece que está no plural. Porém, e ela está sim no plural. Porém, ela é uma palavra sem singular. Então, eu uso a estrutura do singular. Não, vamos tudo de novo isso aqui. É muito confuso. Quero chamar a atenção de vocês para uma situação aqui. Eu tenho aqui a palavra news, com S no final, que parece que está no plural, quando na verdade não. Ela é uma palavra que não, na verdade ela não vai para o plural, ela também não vai para o singular, ela é do jeito que ela é, né? Então eu posso entendê-la como novidade ou novidades, dependendo do tipo de estrutura de frase que eu tenha. Como eu tenho aqui this is, eu tenho isto é, ou essa é uma notícia ruim para o nosso povo. Então nesse caso eu vou entender como singular. Se eu tivesse these are, logo, notícias. Ok? Então, em seguida, ele fala, não há paz com os homens brancos aqui. E, em seguida, nós somos apresentados a mais um personagem, que é Nantaquas. Ele era o irmão de Pocahontas. Olha que legal. Eu tenho esse apóstrofo aqui, que eu sei, deveria ter um apóstrofo S, como em algumas situações aqui mais para frente no livro, ele bota um apóstrofo S. Mas como a palavra Pocahontas termina com S, a gente coloca um apóstrofo e é isso aí, vida que segue, todo mundo feliz. E funciona do mesmo jeito. Então, vai funcionar da seguinte forma. O que vem depois é de posse do que vem antes. Então, ele era o irmão da Pocahontas. Legal? Então, Nantaquas era o irmão da Pocahontas. Ele tinha 18 anos e ele era um guerreiro indígena forte. Ele olhou para sua irmã e disse, no passado, o povo branco matou os indígenas. Eles querem tomar a nossa terra. Quando você diz want to take alguma coisa, é querer tomar. Tomar em alguns aspectos. Por exemplo, I want to take my medication. Eu quero tomar o meu remédio. I want to take your job. Eu quero tomar o seu trabalho. Então, é tomar com vários significados. A gente tem uma estrutura só que a gente pode dizer coisas diferentes. Ok? Então, se ficou com dúvida com isso, só deixar no comentário, tá? Ou no nosso WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo também, que eu faço questão de responder e te ajudar com isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver o povo branco
Vamos ver o seu barco grande. Então, lembra do apóstrofo S? Era para ser assim. Como tem um Szinho no final, não precisa. Então, let's go, vamos, to see, ver. Então, vamos ver o povo branco e o seu barcão, o seu naviozão. Disse a Pocahontas. Você pode ir vê-los ou para vê-los, mas não vá próximo ao barco. Permaneça distante, seja cuidadosa, disse o Powhatan. Lembra, Pocahontas, os homens brancos são perigosos. Então eles tinham uma experiência não muito boa com o homem branco, por isso tinham medo, né? E aqui eu quero chamar a atenção para uma expressão aqui, far away. Far away, bem longe, bem distante. Então, quando você está far away de alguém, você está a muitos quilômetros de distância. Assim, figurativamente falando, você está distante para um caramba. Então, em seguida, Nantaquas and Pocahontas went to the river. There were many canoes near the river. They got into a small canoe. Then Nantaquas paddled down the river to the bay. In the bay, they saw the big sailing ship. There was a tall white man on the ship. He smiled at them. There were other white men too. They all looked at the small canoe and at the two Indians. Pocahontas smiled at the white man. Let's go to the ship, she said. No, said Nantaquas. It's dangerous. We don't know who these men are. We can look and then go home. We must obey our father. The white man on the ship smiled again. Look, Nantaquas, said Pocahontas. That man has red hair and white skin. He's smiling at us. Look at his clothes. They are strange. Nantaquas e Pocahontas foram para o rio. Haviam muitas canoas próximas ao rio. Eles entraram numa pequena canoa. Quando você get into alguma coisa, você entra fisicamente em algum lugar. Então, to get into, entrar fisicamente em algum lugar. Então, eles entraram dentro da pequena canoa. Então, Nantaquas remou rio abaixo. Então, ou seja, to paddle é remar. Então, quando você fala paddled, ele remou down the river, rio abaixo, até a baía, ou to the bay, para a baía. Na baía, eles viram o grande navio, o grande barco de navegação, por assim dizer. Havia um homem branco alto no navio. Então, lá dentro do navio havia um homem branco muito alto. Ele sorriu para eles, para o Nantaquas e a Pocahontas. Haviam outros homens brancos também. Todos olhavam para a pequena canoa e os dois indígenas. Pocahontas sorriu para o homem branco. Vamos para o barco, ela disse. Não, disse Nantaquas. É perigoso. Nós não sabemos quem esses homens brancos são. Você pode olhar e então vamos para casa. A gente precisa obedecer o nosso pai. Olha que interessante. Ele usa a palavra we don't know who these men or who these white men are. A gente não sabe quem esses homens brancos são. Então, pode usar essa estrutura sem medo que vai dar muito certo, tá? Nós podemos olhar e ir para casa. Nós precisamos obedecer, to obey, obedecer o nosso pai. O homem branco no barco sorriu de volta. Então, ele sorriu para a Pocahontas. Veja, Nantaquas, disse a Pocahontas. Esse homem tem o cabelo vermelho e a pele branca. Ele está sorrindo para nós. Olhe para suas roupas. Elas são estranhas. Então, o homem era ruivo. Então, no ponto de referência da Pocahontas, vamos pensar sobre o contexto que ela vivia ali, era algo diferente. Era algo bem diferente, bem estranho do ponto de vista dela. Nantaquas turned the canoe and paddled up the river. When they arrived home, Nantaquas said, I saw a big sailing ship. There were many white men on the ship. Powhatan talked to his medicine men and tribe advisors. They all sat inside the long house for a long time. O Nantaquas virou a canoa e remou rio acima. E quando eles chegaram em casa, Nantaquas disse, eu vi o grande navio, o grande barco.
Haviam muitos homens brancos no navio. Powhatan falou com seus homens de medicina, vamos dizer assim, os seus médicos e os seus conselheiros da tribo. Eles todos se sentaram dentro da casa grande, vamos dizer assim, por um longo tempo. Casa grande, né, se você não conhece termos assim, pelo menos dos indígenas do Brasil, existe uma casa central, onde o chefe da tribo fica. Eu imagino que seja da mesma forma, uma casa maior do que todas as outras na tribo. He said, "White men bring us problems. They have a strange magic. They carry thunder sticks to kill our people. They want to take our land, our lakes, our rivers, and our forests. They can stay for a short time, but they cannot stay here forever. Let's watch them and see what they do." Ele disse, o chefe da tribo, homens brancos nos trazem problemas, ou trazem problemas para nós. Eles têm uma magia estranha. Eles carregam varas de trovão para matar o nosso povo. Eles querem tomar a nossa terra, os nossos lagos, os nossos rios e as nossas florestas. Eles podem ficar por um período curto de tempo, mas eles não podem ficar aqui para sempre. Vamos assistir a eles, vamos prestar atenção neles e ver o que eles fazem. Então, acho que está bem claro, né, o que aconteceu, o que está acontecendo. Eles estão desconfiados, né? Em termos de estruturas aqui, nada novo para a gente, né? Então, bora para o capítulo 2. Então agora vamos para o Chapter 2, ou capítulo 2, que diz Pocahontas meets John Smith. Então, que a Pocahontas encontra o John Smith. Vamos lá. Captain John Smith and his men were happy to be in Chesapeake Bay. They wanted to establish a small settlement there. Captain Smith called the big river the James River after the King James I of Britain. On May 13th, 1607, he established the small settlement called Jamestown. Jamestown was on the James River. In Jamestown, the settlers built some huts, a storehouse, and a church. Ok, então, onde a Pocahontas encontra o John Smith, ele diz o seguinte, Capitão John Smith. Vamos fazer uma pausa aqui rapidão para eu te explicar uma coisa. Nomes próprios, como nomes de pessoas, não se traduz. Então, essa coisa que a gente vê por aí em determinados filmes e tudo mais, de se traduzir John para João, é um erro sério, tá? Então não se traduz. Então John Smith é John Smith e é isso aí, tá? Então o capitão John Smith e os seus homens estavam felizes de estarem na Baía Chesapeake. Então na Baía de Chesapeake. Eles queriam estabelecer um pequeno acampamento lá, um settlement. Settlement é aquele acampamento onde você se estabelece pela primeira vez, né? Não é só aquele acampamento de camping. Camping é outra história, tá? É um lugar feito para isso, tudo mais. Quando você chega num lugar que teoricamente não é habitado e você vai criar as primeiras habitações ali, você chama isso de settlement, tá? Então, o Capitão Smith chamou o grande rio de Rio James, em homenagem ao rei James I da Inglaterra ou da Grã-Bretanha. No dia 13 de maio de 1607, ele estabeleceu um pequeno acampamento chamado Jamestown. Jamestown estava no rio James, ou seja, às margens do rio James, vamos dizer assim, né? Em Jamestown, os colonos construíram algumas tendas, um armazém e uma igreja. Ou seja, fizeram realmente ali vamos dizer assim, eles estavam colonizando o local. Logo, por isso que eu chamei de colonos. Então eles começaram a construir tendas para eles viverem, um armazém e uma igreja. O que era, vamos dizer assim, o mais comum naquela época, né? There were about 100 men in Jamestown in 1607. Most of them were English gentlemen. They came to the New World to find gold and riches. They did not want to be farmers. John Smith was angry with them. He said,
You must all plant crops, hunt and fish. You must not be lazy. In Jamestown, there was little food. One day Captain Smith and his men went into the forest to look for food. They walked for a long time. Then they met a big group of Indians. The Indians attacked them with their bows and arrows. They killed one of Smith's men. John Smith and his men killed 2 Indians. Then the Indians captured John Smith and took him away. Vamos até aqui. Haviam por volta de 100 homens em Jamestown em 1607. Vamos entender uma coisa importante. Quando eles falam 100 homens, eles não estão dizendo simplesmente pessoas do sexo masculino. Estão falando de seres humanos, certo? Legal. A maioria deles eram senhores ingleses. Havia mulheres? Provavelmente sim, mas a grande maioria eram homens, ok? Eles vieram para o Novo Mundo para encontrar ouro e riquezas. Essa era uma das grandes crenças que existiam nessa época, de que o Novo Mundo, ou também a gente conhece esse Novo Mundo como América, que esse Novo Mundo estaria cheio de ouros e riquezas. Então eles queriam ouro e riquezas, eles não queriam ser fazendeiros, tá? Presta atenção nisso, eles não queriam ser fazendeiros, eles queriam caçar ouro e riquezas, que foi, entre aspas, prometido, ou era a esperança deles, enfim. O John Smith estava bravo com eles. Ele disse, vocês precisam todos plantar crops. Quando ele fala de crops, são brotos, são plantas para alimentação, geralmente, né? Então a gente está falando assim de cenoura, de tomate, de milho, etc. Então, vocês precisam plantar crops, né? Plantar legumes, verduras, caçar e pescar. Vocês não podem ser preguiçosos. Vocês não devem ser preguiçosos. Então, quando ele fala you must, vocês têm a obrigação de. Então, vocês têm a obrigação de plantar, caçar e pescar, e vocês têm a obrigação de não serem preguiçosos. Em Jamestown, havia pouca comida. Um dia, o Capitão Smith e os seus homens foram para dentro da floresta para procurar por comida. Eles andaram por um longo tempo e então eles encontraram um grande grupo de indígenas. Os indígenas atacaram eles com os seus arcos e flechas. Eles mataram um dos homens do Smith. O John Smith e os seus homens mataram 2 indígenas. E então os indígenas capturaram John Smith e levaram ele embora. To take somebody away, então take alguém away, significa levar alguém embora, tá? After a long walk, John Smith stood in front of Chief Powhatan and his tribe. Everyone was silent. Pocahontas stood next to her father. She looked at John Smith. He was very tall. She looked at his red hair, his blue eyes, and his white skin. He was very different from the Indian man. Depois de uma longa caminhada, John Smith parou ou ficou em pé em frente ao chefe Powhatan e a sua tribo. Todos estavam em silêncio. Pocahontas parou próxima ao seu pai. Perceba uma coisa, quando eu falo next to, é próximo no sentido de ao lado. Então ela parou assim, ao lado do pai dela, mas ali próxima a ele, pertinho dele. Ela olhou para John Smith, ele era muito alto. Ela olhou para os seus cabelos vermelhos, seus olhos azuis e sua pele branca. Ele era muito diferente dos homens indígenas. Uma mudança, né? Uma quebra aí de referências para a nossa Pocahontas. John Smith spoke to the Indians in sign language and a few Indian words. Great Chief, I am a friend. My men and I want to live in peace with you. Powhatan and his medicine men did not like him. John Smith gave a compass to the great chief. Powhatan looked at it. He turned it around in his hand. Why did the needle always point in the same direction? He tried to touch the needle, but a piece of ice was in front of it. The ice wasn't cold. It didn't melt. Powhatan thought it was magic. All the Indians of the tribe looked at the compass. They were surprised at the white man's magic. Vamos até aqui. John Smith falou aos indígenas numa língua de sinais e com
poucas palavras indígenas. Grande chefe, eu sou um amigo. Os meus homens e eu queremos viver em paz com vocês. Powhatan e seus homens de medicina, vamos dizer assim, os seus doutores ou seus xamãs, enfim, não gostaram dele. John Smith deu uma bússola para o grande chefe. Compass não é compasso, tá, gente? É bússola. Powhatan olhou para isso, olhou para ele, né, ou para ela, a bússola. Ele virou ela de ponta cabeça na sua mão. Por que a agulha sempre aponta para a mesma direção? Ele tentou tocar a agulha, mas um pedaço de gelo estava na frente dele, ou dela, da agulha. O gelo não era frio e não derretia. Powhatan pensou que isso era mágica. E todos os indígenas da tribo olharam para a bússola. Eles estavam surpresos com a mágica do homem branco. Olha que legal. Mágica do homem branco. Aquele apóstolo foi essa que a gente falou mais cedo. Pocahontas liked John Smith and his magic, but her father didn't like him. That afternoon, John Smith and his men killed 2 Indians. Chief Powhatan and his tribe were very angry. Now, John Smith must die. 2 Indian warriors pushed Captain Smith to the ground. They put his head on a very big stone. Then, the Indians picked up another big stone. They wanted to kill John Smith. When Pocahontas saw this, she said, "No, father, please don't kill him. He isn't a bad man." Powhatan said, "No, he and his men killed 2 Indians. He must die." The 2 Indians were ready to kill Captain Smith. One Indian raised his hand. Vamos até aqui. Pocahontas gostou do John Smith e de sua mágica, mas o pai dela não gostou dele. Naquela tarde, John Smith e seus homens mataram 2 indígenas. O chefe Powhatan e sua tribo estavam muito bravos. Agora, o John Smith precisava morrer, ou tinha a obrigação de morrer. 2 guerreiros indígenas empurraram, push, não é puxar, mas sim empurrar, empurraram Captain Smith para o chão. Eles colocaram a sua cabeça numa pedra muito grande. Então, os indígenas pegaram uma outra pedra grande. Eles queriam matar John Smith. Quando Pocahontas viu isso, ela disse: "Não, pai, por favor, não mate ele. Ele não é um homem mau." Powhatan disse: "Não. Ele e seus homens mataram 2 indígenas. Ele precisa morrer." E os 2 indígenas estavam prontos para matar o Capitão Smith. Um indígena ergueu sua mão. "No," said Pocahontas. She jumped forward and put her head above Captain Smith's head. "Please, father, he must not die. Save him," said Pocahontas. Powhatan looked at his favorite daughter. He immediately told the 2 Indians to stop. Everyone was surprised at Pocahontas' courage. Pocahontas saved John Smith's life. "Não," disse Pocahontas. Ela pulou para a frente e pôs a sua cabeça por sobre a cabeça do Capitão Smith. "Por favor, pai, ele não precisa morrer. Salve ele," disse Pocahontas. Powhatan olhou para sua filha favorita. Não, de novo. Powhatan olhou para sua filha favorita. Ele imediatamente pediu ou disse aos 2 indígenas que parassem. Todos estavam surpresos com a coragem da Pocahontas. Pocahontas salvou a vida do John Smith. After this, Pocahontas and John Smith became great friends. John Smith taught her English and she taught him the Indian language. He gave her beautiful beads and trinkets. He told her about London and its enormous buildings. Pocahontas listened to Smith's stories. "The King of England is called King James I. He lives in a beautiful palace in London," said John Smith. "Is he your chief?" asked Pocahontas. "Yes, he is our leader," said John Smith. "What do the English ladies wear?" asked Pocahontas. "They wear long, colorful dresses, shoes, and hats. They also wear jewels." "Are the English ladies beautiful?" Pocahontas said. "Some are beautiful and some aren't," said John Smith. Pocahontas laughed and listened. She dreamed about London. Depois disso, Pocahontas e John Smith se tornaram grandes amigos. Ou seja, to become friends significa se tornar
amigos, ok? Então, John Smith ensinou a ela inglês e ela o ensinou a língua indígena. Ele deu a ela lindas contas e adereços. Quando fala trinkets são coisas para você pendurar em algum lugar, seja em você, ou seja numa bolsa, ou seja numa roupa, enfim. E beads são aquelas bolinhas pequenas que a gente faz colar, que faz pulseira e tudo. Então cada uma daquelas é um bead. Então ele deu várias dessas para Pocahontas. Ele contou a ela sobre Londres e seus prédios enormes. Pocahontas ouviu as histórias do Smith. O rei da Inglaterra é chamado de King James I, ou Rei James I. Ele mora num lindo palácio em Londres, disse John Smith. Ele é o seu chief, ele é o seu chefe? Perguntou a Pocahontas. Sim, ele é o nosso líder, disse John Smith. E o que as moças inglesas usam? Perguntou Pocahontas. Elas usam vestidos longos e coloridos, sapatos e chapéus. Elas também usam joias. As moças inglesas são bonitas? Perguntou a Pocahontas. Algumas são bonitas e outras não, disse John Smith. Pocahontas riu e ouviu. Ela sonhou com Londres. Então agora vamos para o nosso capítulo 3, para o chapter 3, onde fala que Winter in Jamestown, ou Inverno em Jamestown. Ele já começa dizendo assim: The hot summer passed and the cool autumn arrived. The Jamestown settlers had little food to eat. Many settlers were ill and weak. De novo. Many settlers were ill and weak. They needed help. When winter arrived, there was no food. Pocahontas helped the Jamestown settlers. She asked her father for corn, meat, and other food. Pocahontas and other Indians brought the food to Jamestown in big baskets. The courageous Indian princess helped the settlers to live during the cold winter. Vamos até aqui. Então ele fala assim: o verão quente passou e o outono fresco chegou. Então, cool, a gente conhece essa palavra até como legal, mas quando a gente está falando de temperatura, cool pode ser aquela temperatura mais fresca ou amena, né? Não tão quente, mas também não tão frio. Então, the cool autumn arrived, o verão ameno ou fresquinho chegou. Os colonos de Jamestown tinham pouca comida para comer. Muitos colonos estavam doentes, they were ill, então estavam doentes, e fracos, weak, fracos. Eles precisavam de ajuda. Quando o inverno chegou lá, havia nenhuma comida, ou seja, não havia nenhuma comida. Pocahontas ajudou os colonos de Jamestown. Ela pediu ao seu pai por milho, carne e outras comidas. Vamos falar de uma coisa importante aqui. Primeiro, ask, verbo to ask, é perguntar ou pedir. A gente fala muito que verbo to ask é perguntar, mas a gente esquece do detalhe de que ask também é pedir. Então, ela pediu ao pai dela por milho, corn, meat e other food. Food é uma palavra que não tem plural. Logo, tudo aquilo que vai ser ligado a ela também não se flexiona para o plural. Beleza? Então, other food, outras comidas, ou outra ou mais comida, enfim, o contexto é esse. Então, Pocahontas e os outros indígenas trouxeram a comida para Jamestown em grandes cestos. Aqui, basket é um cesto, geralmente aqueles cestos feitos de palha, feitos de vime, feitos de material natural, né? E a corajosa princesa indígena ajudou os colonos a viver durante o inverno frio. Navios... De novo? Só um minuto. Ships came to Jamestown from England. Powhatan was not happy about this. More white men came to the New World. Powhatan was afraid of them. He was afraid of the future. One winter day, Powhatan sent an Indian message to Jamestown. He had a message for Captain Smith. My chief Powhatan wants to speak to you. Follow me. John Smith followed the messengers to Powhatan's village. Powhatan was in his long house. John Smith sat next to him. We have no more food to give you to... De novo.
We have no more food to give to your people. You must all live... De novo. Oh, caramba. Corta esses de novo, tá? Por favor. You must all leave this land now, said Powhatan. Why must we leave? Asked John Smith. Vamos até aqui e a gente termina o parágrafo já já. Navios vieram para Jamestown da Inglaterra. Powhatan não estava feliz a respeito disso, ou não estava feliz com isso. Mais homens brancos vieram para o Novo Mundo. E Powhatan tinha medo deles. Ele tinha medo do futuro. Olha que interessante. Quando nós dizemos que nós temos medo de algo, we are afraid. Ou posso dizer, he is afraid. I am afraid. Nesse caso, estamos falando do passado, então, he was afraid. Ou they were afraid. Então, por mais que em português nós usamos o verbo ter, em inglês nós usamos outro verbo. Ok? Então, o chefe tinha medo deles. Ele tinha medo do futuro. Então, era aquela pessoa que ela queria que fosse daquele jeito para sempre. É assim que eles foram criados. É assim que deve ser perpetuado. Enfim, num dia de inverno, Powhatan mandou um mensageiro indígena a Jamestown. Ele tinha uma mensagem para o Capitão Smith. Meu chefe, Powhatan, quer falar com você. Me siga. Né? A gente está falando de 1600 e bolinha. Então, não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha WhatsApp. Então, isso aí era na base do mensageiro mesmo. Eles não sabiam nem escrever, os índios. Então, mandava a pessoa lá para entregar o recado, basicamente. Então, falou, meu chefe quer falar contigo. Vem comigo. John Smith seguiu o mensageiro até a vila de Powhatan. O Powhatan estava na sua casa longa, no seu casarão. O John Smith se sentou próximo a ele. Nós não temos mais comida para dar ao seu povo. Você precisa deixar esta terra agora. Então, olha que interessante. A gente aprendeu que terra é earth. Mas earth, a gente está falando de terra física, né? Aquela terra que a gente usa para plantar, por exemplo, né? Terra física, aquela que a gente pega com a mão, ou planeta. Então, Earth, planeta Terra, ou a terrinha mesmo que a gente usa para plantar. Land é terra no sentido de terra para se viver, terra para se morar, para se habitar, ou até mesmo terra, o local de cultivo também. Tá? Então, terra para plantar. Então, ele mandou eles embora. Então, vocês têm que sair daqui agora. E o John Smith perguntou, por que a gente precisa sair? Por que a gente precisa ir embora? Perguntou John Smith. The two men talked for a long time. At midnight, Powhatan said, It is very late. You can sleep in the small cabin near the river. Captain Smith accepted the invitation. He went to sleep in the small cabin. Os dois homens conversaram por um longo tempo. À meia-noite, Powhatan disse, está muito tarde. Você pode dormir numa pequena cabine ou numa pequena cabana próximo ao rio. O Capitão Smith aceitou o convite e ele foi dormir na pequena cabana. During the night, John Smith heard someone at the door. He got up, opened the door, and saw Pocahontas. What a surprise to see you, Pocahontas. Please come in. Oh, Captain Smith, your life is in danger. My father and the medicine men want to kill you tonight. They don't want white people to stay here. You must run away now. Dear princess, you are saving my life again. How can I thank you? What can I give you? Asked Captain Smith. Run away now. Save yourself. Pocahontas touched his hand and ran away. Durante a noite, John Smith ouviu alguém na porta. Ele se levantou, abriu a porta e viu Pocahontas. Que surpresa ver você, Pocahontas. Por favor, entre. Olha que legal. Tem algumas coisas que são interessantes a gente prestar atenção aqui. Primeiro, at the door. Quando a gente usa na porta, ou alguém que está à porta, você usa at the door. Ele não vai estar in the door, porque não está dentro da porta. Não está on the door, porque não está colado na porta. Está at the door. Aí em seguida eu tenho he got up. Ele se levantou. Então, to get up, uma expressão, get up, é
se levantar. E em seguida ele fala, please come in. Come in, ou seja, entre. Então, se você quer que alguém entre, você pede que alguém entre, você fala, come in, e a pessoa entra, teoricamente. Oh, Capitão Smith, sua vida está em perigo. Meu pai e vamos dizer assim, os xamãs, os homens de medicina, os médicos, whatever, querem matar você hoje à noite. Eles não querem que pessoas brancas fiquem aqui. Você precisa fugir agora. Mais uma expressão para nós aqui, run away. Run away, correr para longe, logo fugir. Querida princesa, você está salvando a minha vida de novo. Como eu posso te agradecer? O que eu posso te dar? Perguntou o Capitão Smith. Fuja agora, salve você mesmo. Pocahontas tocou a mão dele e correu e fugiu. John Smith ran out of the cabin. He walked to Jamestown in the middle of the night. When he arrived in Jamestown, he told the settlers that Pocahontas saved his life again. After this adventure, Captain Smith returned to England. In Pocahontas village, everyone thought that Captain Smith was dead. Everyone said that he was killed by a gunpowder explosion. John Smith correu para fora da cabana. Então, ele saiu correndo da cabana. Ele andou até Jamestown no meio da noite. Quando ele chegou em Jamestown, ele disse a todos os colonos que Pocahontas salvou sua vida de novo. Após essa aventura, Captain Smith voltou à Inglaterra. Dentro da vila, ou seja, na vila da Pocahontas, todos pensaram que o Capitão Smith estava morto. Todos disseram que ele foi morto por uma explosão de pólvora. Gunpowder, pólvora. E agora vamos para o chapter de novo. E agora vamos para o chapter 4, capítulo 4, que diz Chief Powhatan declares war. Então o chefe Powhatan declara guerra. More and more white settlers came to Jamestown. Jamestown was part of the Virginia colony. Chief Powhatan was angry. He declared war on the little colony. There was a lot of fighting. Pocahontas was 17 years old. Powhatan wanted to protect his favorite daughter. He sent her to live with the Potomac tribe. The Potomac Indians were friends of the white people. Pocahontas was safe with them. Powhatan said to Pocahontas, you must stay with the Potomac Indians. You must not go to Jamestown. We are at war with Jamestown. Yes, father. Então, mais e mais colonos brancos vieram para Jamestown. Jamestown era parte da colônia da Virgínia. Se você conhece um pouquinho só de história dos Estados Unidos, foi uma das primeiras colônias inglesas que surgiram no Novo Mundo, foi a colônia da Virgínia, que a partir dali se espalhou por todo o continente, formando o que a gente hoje conhece como Estados Unidos. O chefe Powhatan estava bravo. Ele declarou guerra contra a pequena colônia. E houve muita luta. Então houveram muitas batalhas nessa época. Pocahontas tinha 17 anos. Powhatan queria proteger a sua filha favorita. Ele enviou ela para viver com a tribo Potomac. Os indígenas Potomac eram amigos do povo branco. Pocahontas estava a salvo com eles. O Powhatan disse a Pocahontas, você deve permanecer com os Potomac, com os indígenas Potomac. Você não deve ir para Jamestown. Nós estamos em guerra com Jamestown. E ela respondeu, sim, pai. Pocahontas liked her life with the Potomacs. Socorro. Mais uma vez. Chief Japazaws was the head of the Potomac tribe. His wife was Pocahontas' friend. Chief Japazaws and his wife were friends of Captain Samuel Argali. Captain Argali was an English explorer. He lived in Jamestown. One day, Captain Argali went to visit Chief Japazaws. When he saw Pocahontas, he said to the chief, "Come to see my ship. I want to show you a lot of interesting things. We can eat on the ship." "You're very kind," said Pocahontas. "I want to see an English ship." Chief Japazaws and his wife wanted to see the ship too. Então, Pocahontas gostou da sua vida com os Potomacs. O chefe Japazaws era o líder, era o cabeça da tribo Potomac.
Sua esposa era amiga de Pocahontas. O chefe Japazoz e sua esposa eram amigos do capitão Samuel Argali. O capitão Argali era um explorador inglês e ele morou em Jamestown. Um dia, o capitão Argali foi visitar o chefe Japazoz. Quando ele viu Pocahontas, ele disse ao chefe: "Venha ver o meu barco, venha ver o meu navio. Eu quero mostrar a vocês várias coisas interessantes. Nós podemos comer no navio." "Você é muito gentil", disse Pocahontas. "Eu quero ver um navio inglês." O chefe de Japazoz e sua esposa também queriam ver o navio. They wanted to see the ship, too. Captain Argali took Pocahontas, Chief Japazoz, and his wife to the big sailing ship. They looked around the big ship. They saw the tall masts and the white sails. Then they ate delicious food. Pocahontas was very happy and said, "Thank you for a wonderful day, Captain Argali." At sunset, Chief Japazoz and his wife left the ship in a canoe. But Pocahontas did not leave. She was Captain Argali's prisoner. He tricked her. Vamos até aqui. Capitão Argali tomou Pocahontas, o chefe de Japazoz e sua esposa, até o navio de barco de navegação, enfim. Eles olharam em volta do navio, eles olharam, quando se fala look around, seria olhar por todo ao redor, né? Olhar tudo, olhar absolutamente tudo. Eles viram os mastros altos e as velas brancas, e eles comeram comidas deliciosas. Pocahontas estava muito feliz e ela disse: "Obrigado pelo dia maravilhoso, Capitão Argali." Ao pôr do sol, o chefe de Japazoz e sua esposa saíram do navio numa canoa, mas Pocahontas não saiu, não deixou. Ela era a prisioneira do Capitão Argali. Eles, vou botar num português mais atual, eles trollaram ela, eles enganaram ela. "Why can't I go with my friends?" asked Pocahontas. She looked at the canoe and saw her friends. Chief Japazoz's wife had a new copper kettle and a basket full of colored beads. Chief Japazoz and his wife helped Captain Argali capture Pocahontas. The copper kettle and the colored beads were the payment. Pocahontas cried. She had no true friends. She asked, "What is happening? Why am I a prisoner?" Captain Argali said, "I don't want to hurt you, Pocahontas. I want to take you to Jamestown and keep you there. When your father returns the weapons he took from us, I can free you. Then you can return home. Your father loves you. He must return the weapons." "Por que eu não posso ir com meus amigos?" perguntou Pocahontas. Ela olhou para a canoa e viu os amigos dela. A esposa do chefe de Japazoz tinha uma chaleira de cobre e uma cesta cheia de contas coloridas. O chefe de Japazoz e sua esposa ajudaram o Capitão Argali a capturar Pocahontas. E a chaleira de cobre e as contas coloridas foram o seu pagamento. Pocahontas chorou. Ela não tinha amigos verdadeiros. Ela perguntou: "O que está acontecendo? Por que eu sou uma prisioneira?" Capitão Argali disse: "Eu não quero te machucar, Pocahontas. Eu quero levá-la para Jamestown e mantê-la lá. Quando seu pai devolver as armas que ele pegou da gente, eu posso libertar você. Então, você pode voltar para casa. Seu pai te ama." Não, de novo. Seu pai te ama. Ele precisa devolver as armas. Pocahontas was a prisoner, but she was not afraid of Captain Argali. She was not afraid of the white people. Captain Argali took her to Jamestown. Everyone in Jamestown liked Pocahontas. They remembered that she saved Captain Smith's life twice. They also remembered that she brought them food during the long winter. Everyone in Jamestown was kind... De novo. Everyone in Jamestown was kind and friendly. The women gave her English clothes to wear. Pocahontas was a beautiful young woman. She learned English manners and customs. She made many friends.
Pocahontas era uma prisioneira, mas ela não tinha medo do Capitão Argyle. Ela não tinha medo do povo branco. Afinal de contas, ela tinha aprendido a confiar neles. O Capitão Argyle levou-a para Jamestown. Todos em Jamestown gostavam de Pocahontas. Eles lembraram que ela salvou a vida do Capitão Smith 2 vezes. Eles também lembraram que ela trouxe para eles comida durante o inverno longo. Todos em Jamestown eram gentis e amigáveis. As mulheres deram a ela roupas inglesas para vestir. Pocahontas era uma jovem mulher muito bonita. Ela aprendeu o modo inglês e seus costumes. E ela fez muitos amigos. Pocahontas became a Christian, and her Christian name was Rebecca. Powhatan did not return the weapons. He sent some corn and some broken weapons. The war continued. Captain Argyle was furious because his plan did not work. He kept Pocahontas in Jamestown. She was his prisoner, but she was not unhappy. She liked Jamestown because she learned new things every day. Pocahontas se tornou cristã, e seu nome cristão era Rebecca. Powhatan não devolveu as armas. Ele enviou um pouco de milho e algumas armas quebradas. E a guerra continuou. Capitão Argyle estava furioso porque o seu plano não tinha funcionado. Ele manteve Pocahontas em Jamestown. Ela era sua prisioneira, mas ela não estava infeliz. Ela gostava de Jamestown porque ela aprendia coisas novas todos os dias. E chegamos no último capítulo do livro, capítulo 5, chapter 5, Pocahontas Falls in Love. Então, Pocahontas se apaixona. Mais uma expressão para nós aqui, to fall in love, se apaixonar. After many months, Pocahontas met John Rolfe. He was a young tobacco farmer. John Rolfe was very kind to her. She loved him and he loved her. They were very happy together. John Rolfe wanted to marry Pocahontas, but Pocahontas wanted to speak to her father first. One day, Pocahontas and John Rolfe went to visit Powhatan. The great chief was pleased to see his daughter. "Father, this is John Rolfe. I met him in Jamestown. He is a very kind person. I love him and I'm going to marry him." Após muitos meses, Pocahontas encontrou John Rolfe. Ele era um fazendeiro de tabaco jovem, era um jovem fazendeiro de tabaco. John Rolfe era muito gentil a ela, muito gentil com ela. Ele a amava e ela amava a ele. Eles eram muito felizes juntos. John Rolfe queria se casar com Pocahontas, mas Pocahontas queria falar com seu pai primeiro. Um dia, Pocahontas e John Rolfe foram visitar Powhatan, e o grande chefe estava feliz de ver a sua filha. "Pai, este é John Rolfe. Eu o encontrei em Jamestown. Ele é uma pessoa muito gentil. Eu o amo e eu vou me casar com ele." "You are a young woman now, Pocahontas. It is time for you to marry the man you love." Powhatan embraced his daughter and John. "Great Chief, I love your daughter and I want to take care of her," said John Rolfe. In April 1614, Pocahontas married John Rolfe in the Anglican Church. She was the first American Indian to marry a white man. Pocahontas wore a beautiful white dress. She had flowers in her hair. She and John Rolfe laughed and danced on this special day. All the people in Jamestown celebrated the marriage. There were great festivities with music and dancing. Nantaquas and many other Indians came to celebrate. At the wedding, there were white men and Indians. They were all good friends. They sat around a long table. They were all types of good food to eat. Pocahontas' marriage brought peace to the Virginia colony. The colony began to grow.
Você é uma jovem mulher agora, Pocahontas. É a hora para você se casar com o homem que você ama. Powhatan abraçou sua filha e o John. Grande chefe, eu amo a sua filha e eu quero tomar conta dela, disse John Rolfe. Em abril de 1614, Pocahontas se casou com John Rolfe na igreja anglicana. Ela foi a primeira indígena americana a se casar com um homem branco. Pocahontas vestiu um lindo vestido branco. Ela tinha flores em seus cabelos. Ela e John Rolfe riram e dançaram nesse dia especial. Todas as pessoas em Jamestown celebraram o casamento. Houveram grandes festividades com música e dança. Nantaquas e muitos outros indígenas vieram para celebrar. No casamento, na comida do casamento, haviam comidas de homem branco e de indígenas. Todos eram muito bons amigos. Eles se sentaram em volta de uma mesa longa. Haviam todos os tipos de comida para comer. O casamento da Pocahontas trouxe paz à colônia da Virgínia e a colônia começou a crescer. Soon after the marriage, Pocahontas and John went to London. Pocahontas was surprised to see many new things in England. In London, she wore beautiful English clothes. Everyone wanted to meet her. She met the most important people of London. She even met King James I. Everyone loved the England princess. In London, Pocahontas met John Smith again after many years. This was a wonderful surprise. They talked about their adventures in Jamestown. Pocahontas and John Rolfe had a son. They were very happy. They called him Thomas. After Thomas's birth, Pocahontas became very ill. She died in England in 1617 at the age of 21. This was a tragic event. Many people mourned her. They remembered the courageous Indian princess. Logo após o casamento deles, Pocahontas e John foram para Londres. Pocahontas estava surpresa de ver muitas coisas novas na Inglaterra. Em Londres, ela vestiu muitas... De novo. Em Londres, ela vestiu lindas roupas inglesas. Todos queriam conhecê-la. Ela encontrou as pessoas mais importantes de Londres. Ela até mesmo encontrou o rei James I. Todo mundo amava a princesa indígena. Em Londres, Pocahontas encontrou John Smith de novo, depois de muitos anos. E essa foi uma surpresa maravilhosa. Eles falaram sobre suas aventuras em Jamestown. Pocahontas e John Rolfe tiveram um filho e eles estavam muito felizes. Eles o chamaram de Thomas. Depois do nascimento de Thomas, Pocahontas ficou muito doente. Ela morreu na Inglaterra em 1617, aos 21 anos de idade. Esse foi um evento trágico. Muitas pessoas, vamos colocar assim, celebraram a sua morte ou velaram a Pocahontas, né? Então, to mourn seria velar nesse sentido de quando alguém morre, né? Você pode dizer, inclusive, to mourn, você está de luto. Então, também podemos entender que muitas pessoas prestaram o seu luto a ela. Eles se lembraram da princesa indígena corajosa. Young Thomas was educated in Britain by his uncle Henry Rolfe. John Rolfe was heartbroken. He didn't want to live in Britain. He returned to Virginia to grow tobacco. He became an important tobacco farmer. He had a very big tobacco plantation. When Thomas Rolfe was an adult, he left Britain. He went to America to visit his mother's land. He met his mother's tribe. He liked the New World and remained there. In 1788, the Virginia colony became a state of the United States. There are still descendants of Thomas Rolfe, Pocahontas' son, in Virginia today. O jovem Thomas foi educado na Inglaterra.
pelo seu tio, Henry Rolfe. John Rolfe estava com o coração despedaçado. Então, quando você fala que você está heartbroken, quer dizer que você está realmente muito, muito triste. Ele não queria viver na Inglaterra. Ele voltou à Virgínia para criar ou para plantar tabaco, que era o que ele fazia antes de conhecer a Pocahontas. Ele se tornou um importante fazendeiro de tabaco. Ele tinha uma plantação muito grande de tabaco. Quando Thomas Rolfe era um adulto, ou se tornou adulto, ele deixou a Inglaterra, ele foi para a América para visitar a terra de sua mãe. E ele se encontrou com a tribo de sua mãe. Ele gostou do Novo Mundo e se firmou... de novo. Ele gostou... Oh, Senhor! Mais uma vez. Corta de antes, por favor. Ele gostou do Novo Mundo e permaneceu lá. Em 1788, a colônia da Virgínia se tornou um estado dos Estados Unidos, hoje estado da Virgínia. Há ainda descendentes de Thomas Rolfe, filho de Pocahontas, na Virgínia, hoje. E bom, esse é o fim da nossa história. E como diz aqui embaixo, hope you have enjoyed the reading. Então eu espero que você tenha curtido a leitura. Essa é uma nova forma de leitura que a gente trouxe para o canal. Uma nova forma de a gente curtir algumas histórias, porém sem, vamos colocar assim, sem aquela dificuldade grande que a gente encontra em todos os livros de alguma forma. Então, eu vou tentar trazer cada vez mais livros já conhecidos, talvez para alguns de nós histórias um pouquinho batidas, para quem é da minha geração que viu todas essas histórias, como Pocahontas, por exemplo, em desenhos da Disney, talvez a história pareça batida, mas há detalhes neste livro que eu não conhecia da história da Disney. Espero que tenha sido assim com você. Então, espera que já já eu vou trazer mais um livro, uma outra leitura facilitada de um outro clássico, de uma outra história que todos nós conhecemos. Então, muito, muito obrigado pelo seu ouvir, muito obrigado para quem ficou aqui até o final. E eu vejo você no próximo livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.